No início deste vídeo, antes de mergulharmos nos milagres, nos diálogos profundos e nas revelações que transformaram o mundo, eu já quero te pedir uma coisa muito simples, mas que ajuda demais. Deixa seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque o que você vai ouvir aqui talvez você nunca tenha percebido antes. Agora sim, vamos começar. O Evangelho de João não começa como os outros evangelhos. Ele não apresenta Jesus através de genealogias, nem por sonhos e nem pela narrativa do nascimento. João abre sua obra com uma declaração que confronta toda a humanidade com algo extraordinário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase tão curta e tão profunda é a chave para entender tudo o que vem depois. João quer mostrar que Jesus não é apenas um homem extraordinário, um mestre talentoso ou um profeta inspirado. João quer mostrar que Jesus é eterno, que sempre existiu, que participou da criação e que tudo o que existe foi feito por ele. Mas por que João escolhe a palavra verbo? A palavra grega logos era familiar tanto para judeus quanto para gregos. Para os gregos significava razão, ordem, fundamento do universo. Para os judeus era a expressão do próprio Deus, aquele que cria e sustenta todas as coisas. João pega essas duas ideias e diz: o Logos se fez carne, Deus se tornou homem. Essa é a primeira revelação chocante. O Criador entrou na criação, o Eterno entrou no tempo, a luz entrou na escuridão do mundo. E, como João descreve, a escuridão não conseguiu vê-la, e essa luz não veio para julgar, mas para revelar. João Batista aparece como testemunha da luz, não como a luz, e declara para todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João Batista é clara: apontar. Ele não busca glória, ele não busca seguidores. Ele aponta para Jesus e diz: sigam ele. E é exatamente isso que começa a acontecer. Os primeiros discípulos se aproximam curiosos, maravilhados, inseguros. Então Jesus olha para eles e faz a pergunta que ecoa nos séculos: o que vocês estão procurando? Essa pergunta é a porta de entrada para toda a jornada espiritual. É o convite que Jesus faz ainda hoje. Se o Evangelho de João fosse um filme, este seria o momento em que as luzes começam a acender. O primeiro sinal, o primeiro milagre público de Jesus, Ené, o E de cura, não é de libertação, não é de expulsar demônios. É num casamento, mas por quê? Jesus está celebrando a vida. Um casamento judaico era o evento mais alegre da comunidade. E então algo inesperado acontece. O vinho acaba. Para nós, isso pode parecer apenas um inconveniente, mas para aquela cultura isso era vergonhoso, humilhante. Maria, mãe de Jesus, percebe e diz apenas: eles não têm mais vinho. E então diz aos servos: façam tudo o que ele mandar. É aqui que João quer que você perceba algo. Maria não diz qual será o milagre. Ela não diz quando será o milagre. Ela só diz: obedeçam. Jesus manda encher de água as talhas e então transforma a água em vinho. Menos, mas não em um vinho qualquer. O mestre Sala, sem saber o que havia acontecido, diz: você guardou o melhor vinho para o final. Esse é o símbolo central do Evangelho de João. Jesus é sempre o melhor vinho que chega ao final. A nova aliança é melhor que a antiga. A graça é maior que a lei. A luz é mais forte que as trevas. Depois desse evento, os discípulos creem. Já não seguem apenas por curiosidade. Seguem porque viram sua glória começar a se revelar. E João deixa claro, aquilo era apenas o começo. Aqui João faz algo incrível. Ele coloca lado a lado dois encontros completamente opostos. De um lado, Nicodemos, um mestre da lei, fariseu, respeitado, religioso, instruído. Do outro lado, a mulher samaritana, menos considerada
impura, marginalizada, com uma vida cheia de feridas emocionais. É como se João estivesse dizendo: Jesus veio para todos. Nicodemos vai até Jesus à noite, talvez com medo, talvez com vergonha, talvez porque sua mente estava inquieta demais para esperar até o amanhecer. E Jesus, olhando no fundo dele, diz as palavras que todos conhecem: é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende como alguém pode nascer outra vez. Jesus explica: não é um novo nascimento físico, mas espiritual. É uma transformação da alma, um recomeço que só o Espírito Santo pode fazer. E então Jesus revela o resumo do Evangelho inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É aqui que João mostra que o Evangelho não é exclusão, é convite. O segundo encontro é completamente diferente. Jesus se aproxima da mulher samaritana almaiodeia, sob o sol forte, quando ninguém mais estaria ali. E ele pede água. Só isso já é chocante. Judeus e samaritanos não se falavam. Mas Jesus não está preocupado com tradições. Ele está preocupado com pessoas. Então ele revela: eu sou a água da vida. Quando a mulher tenta mudar de assunto, menos como muitos fazem, quando Deus toca na ferida, Jesus vai direto ao ponto e revela a sua história. No fim, aquela mulher que evitava a cidade inteira se torna a primeira missionária do Evangelho. O Evangelho de João tem algo que nenhum outro evangelho possui com tanta força: as 7 declarações "Eu sou de Jesus". Cada uma delas é uma revelação poderosa, um raio de luz na escuridão espiritual. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações ecoa o nome de Deus no Antigo Testamento. O "Eu sou" revelado a Moisés é João, dizendo: Jesus não é apenas o mestre, ele é Deus encarnado. Essas declarações acontecem sempre em momentos de confronto, revelação ou impacto. A cada capítulo, Jesus está conduzindo seus ouvintes a um entendimento maior, derrubando tradições, quebrando paradigmas e revelando que o reino de Deus não é político, não é geográfico, é espiritual. João dedica 5 capítulos inteiros às últimas palavras de Jesus antes da cruz. Nenhum outro evangelho faz isso. É o momento mais íntimo, mais profundo, mais cheio de emoção. É como se o céu inteiro estivesse em silêncio ouvindo. Jesus lava os pés dos discípulos, o gesto mais chocante que um mestre poderia fazer. Ele explica que a verdadeira grandeza está em servir. Então anuncia: a minha hora chegou. Ele promete o Consolador, o Espírito Santo. Ele fala sobre permanecer na videira. Ele alerta sobre o ódio do mundo. Ele ora pelos discípulos e o mais impressionante: Jesus ora por todos aqueles que ainda creriam menos. Isso inclui você. É impossível passar por esses capítulos sem sentir que estamos diante da maior revelação de amor já registrada na história da humanidade. Aqui João conduz seu evangelho ao clímax. Jesus não é preso, ele se entrega. Não é derrotado, ele cumpre a missão. Não é surpreendido, ele está no controle o tempo inteiro. Na cruz ele declara: está consumado. Não é um grito de derrota, é uma declaração de vitória. E então o túmulo se esvazia. Jesus aparece a Maria Madalena, aos discípulos, a Tomé, que toca nas feridas e cai em prantos dizendo: meu Senhor e meu Deus. João encerra dizendo algo extraordinário: estes milagres foram escritos para que vocês creiam, e crendo tenham vida. É o propósito de todo o Evangelho. O Evangelho de João continua nos levando a momentos que revelam não apenas o poder de Jesus, mas sua intenção, seu caráter, sua compaixão
e sua missão. Depois da ressurreição, João descreve um dos encontros mais emocionantes entre Jesus e seus discípulos. Eles estão confusos, inseguros, sem saber exatamente o que fazer, mesmo após verem Jesus vivo. Ainda há dúvidas, ainda há medo, ainda há a sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. Então, Pedro toma uma decisão que revela sua condição emocional. Eu vou pescar. Não porque queria peixe, mas porque às vezes, quando a vida parece perder o sentido, a gente volta para o que conhece. É como se Pedro dissesse: eu falhei, eu neguei Jesus. Talvez tudo tenha acabado para mim. Eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada. Ao amanhecer, alguém na praia pergunta: vocês têm algo para comer? Eles não reconhecem Jesus de imediato. Ele manda jogar a rede do lado direito do barco. A pesca se torna milagrosa, tão abundante que eles mal conseguem puxar a rede. João olha novamente para a figura misteriosa e declara com convicção: é o Senhor. Pedro, impulsivo como sempre, se lança na água e nada até Jesus. A cena é simples, mas carregada de significado. Jesus não aparece no trono, nem rodeado de anjos. Ele aparece na beira da praia, acendendo uma fogueira e preparando pão e peixe. Um Deus que ressuscita dos mortos, cozinhando para amigos cansados. João quer que você veja a essência do amor de Cristo. Ele cura, servindo restar acolhendo, reconstrói sem gritar. Depois do café da manhã, Jesus chama Pedro de lado. É como se dissesse: vem, precisamos conversar. Pedro já sabe qual é o assunto. Ele está ferido pela culpa. Ele negou Jesus 3 vezes. E ali, diante da brisa do mar e do barulho suave das ondas, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repete a pergunta, como quem está tocando feridas profundas para curá-las. E pela 3ª vez, ele pergunta novamente. Pedro sente dor, não por falta de amor, mas porque sabe que Jesus está curando sua memória, uma negação de cada vez. Ao final, Jesus não o rejeita. Ele não diz: você falhou demais. Ele apenas diz: apacenta as minhas ovelhas. Siga. Pedro, que se achava acabado, recebe uma nova missão. João quer que você entenda: o Evangelho é sobre recomeços. E então, ao encerrar o livro, João explica que tantas outras coisas Jesus fez. Tantos sinais, tantos milagres, tantos encontros, que seria impossível registrar tudo. Ele diz que se fosse escrito cada detalhe, o mundo inteiro não teria espaço para guardar os livros. É como se João nos mostrasse que o Evangelho não é apenas um relato histórico, mas uma torrente de vida, um rio de eventos que transbordam significado. O que está escrito ali é apenas uma porta. A profundidade é infinita. Quando olhamos para o Evangelho de João como um todo, percebemos que ele não está preocupado em apresentar Jesus como apenas um personagem histórico. Ele quer mostrar Jesus como o Cristo vivo, o Deus presente, a palavra eterna, a luz que vence qualquer treva. Ele mostra encontros, palavras, milagres, diálogos, sinais, e cada um deles com um propósito: despertar fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente, construída sobre o que Jesus é. João escreve para que você creia, para que sua vida mude, para que seus olhos se abram, para que seu coração encontre descanso. Ele escreve para que a revelação do Cristo eterno transforme a sua existência temporal. E quando lemos João hoje, percebemos que ele não descreve apenas um evangelho. Ele descreve um convite, o mesmo convite que Jesus fez aos discípulos: venham e vejam. O mesmo convite que fez a mulher no poço: se soubesse quem te pede água, você pediria e eu te daria água viva. O mesmo convite que fez a Nicodemos: é necessário nascer de novo. O mesmo convite que fez a Pedro: siga. E esses convites não ficaram no passado. Eles ainda ecoam hoje
Jesus continua chamando, continua restaurando, continua oferecendo vida, luz e verdade. E cada pessoa que encontra Jesus no Evangelho de João passa por uma transformação. João Batista deixa de ser o profeta para ser a voz. André e João deixam de ser discípulos de João Batista para seguir o Messias. Nicodemos deixa a escuridão da dúvida para buscar a luz. A mulher samaritana deixa o isolamento para evangelizar sua cidade inteira. O paralítico deixa a maca e caminha. O cego de nascença deixa a escuridão física e espiritual. Lázaro deixa o túmulo e volta à vida. Pedro deixa a culpa para abraçar seu chamado. João quer que você se veja nessas histórias. Quer que você note que ninguém fica igual depois de um encontro com Cristo. E é por isso que, ainda hoje, o Evangelho de João continua sendo um dos textos mais profundos, mais espirituais e mais transformadores da Bíblia. Ele não apenas descreve Jesus, ele revela Jesus. Ele não apenas narra fatos, ele revela o coração de Deus. E quando você lê João com atenção, você percebe que cada palavra está carregada de intenção. Nada é por acaso. Nada é superficial. Cada diálogo abre uma porta. Cada milagre aponta para algo maior. Cada declaração de Jesus é uma janela para a eternidade. João não quer apenas que você saiba que Jesus é Deus. Ele quer que você experimente essa verdade. E agora eu quero te pedir novamente, se essa continuação tocou o seu coração e você quer mais conteúdos como esse, deixa o like no vídeo. Isso ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque isso fortalece o canal e faz a mensagem alcançar outras vidas. E comenta aqui embaixo se você quer mais partes, mais aprofundamento ou estudos completos sobre outros evangelhos ou personagens bíblicos. Que Deus te abençoe poderosamente e que a luz que brilhou nas trevas continue brilhando no seu coração. A narrativa continua a se desenrolar de maneira quase silenciosa, mas carregada de uma força que nenhum dos discípulos ainda conseguia compreender completamente. À medida que Jesus caminhava, as multidões se aproximavam, algumas movidas pela curiosidade, outras pela esperança, e outras ainda por um sentimento indefinido, como se algo no ar estivesse prestes a mudar de forma irreversível. Era como se cada passo dele abrisse uma fenda na realidade, permitindo que uma luz antiga, eterna, escapasse para dentro do presente. Mas ao mesmo tempo em que muitos eram atraídos, outros começavam a se inquietar, especialmente os líderes religiosos que observavam cada movimento dele com olhos estreitos e cheios de suspeita. A autoridade de Jesus sobre a vida, sobre as emoções humanas, sobre a própria verdade, era incompreensível para aqueles que haviam construído sua segurança sobre tradições rígidas e muros de orgulho. E enquanto tudo isso acontecia, os discípulos percebiam que estavam sendo moldados, cada um a seu modo, por uma jornada que não estava apenas transformando o mundo ao redor, mas principalmente os seus próprios corações. Com o passar dos dias, os milagres continuavam a emergir diante deles como flashes de eternidade. Os olhos cegos se abriam como janelas para um novo amanhecer. Pernas frágeis ganhavam força e se levantavam como colunas, e almas desesperadas encontravam consolo simplesmente por estar na presença dele. Mas esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, eram sinais deliberados, cuidadosamente posicionados como degraus, para que o mundo pudesse subir, pouco a pouco, até compreender quem ele realmente era. Mesmo assim, a cada nova revelação, surgia também um novo conflito. Alguns murmuravam que ele era apenas um profeta. Outros diziam que ele era um enganador. E outros, tocados no mais profundo da alma, reconheciam que nenhuma palavra humana poderia explicar o que ele fazia. A tensão crescia como uma tempestade silenciosa, preparando o cenário para algo muito maior.
Em momentos mais íntimos, longe do barulho das multidões, Jesus falava com os discípulos de forma diferente. Ele não usava metáforas para agradar ou discursos longos para impressionar. Ele falava com a simplicidade de quem conhece o coração humano profundamente e com a autoridade de alguém que não depende de aprovação ou reconhecimento terrenos. Ele dizia que o caminho para a vida eterna não era uma doutrina, mas uma pessoa menos ele mesmo. A reação dos discípulos variava entre admiração e perplexidade. Alguns sentiam esperança, outros sentiam temor, mas nenhum conseguia negar que cada palavra penetrava fundo demais para ser ignorada. Às vezes eles se olhavam como se buscassem uns nos outros a confirmação de que estavam realmente ouvindo aquilo. Estavam, mas ainda não entendiam o peso do que estava sendo revelado. Quanto isso, os sinais se tornavam mais ousados, mais claros, mais impossíveis de serem negados. E então veio o momento que mudaria tudo. A notícia de que Lázaro, amigo íntimo de Jesus, estava doente. Os discípulos esperavam que ele fosse imediatamente até ele, mas Jesus permaneceu onde estava, como se estivesse esperando algo maior acontecer. A estranheza daquele comportamento deixou todos inquietos, mas ele explicou que aquela doença não era para a morte, mas para que a glória de Deus fosse revelada. Foram palavras enigmáticas, mas que plantaram uma expectativa silenciosa. Quando finalmente partiram para Betânia, a atmosfera já estava carregada de murmúrios. Marta correu ao encontro dele, dizendo que se ele estivesse ali, seu irmão não teria morrido. Era um misto de dor e fé, e aquele contraste ecoou no coração de todos que ouviram. Jesus respondeu com uma frase que atravessou séculos: Eu sou a ressurreição e a vida. Não era uma metáfora, não era uma poesia, era uma declaração de identidade. Ao ver Maria chorando, Jesus se comoveu profundamente. Alguns acreditam que ele chorou apenas por causa da dor da família. Mas a verdade é mais profunda. Ele chorou porque via como a morte havia ferido a humanidade desde o princípio. Chorou pelo estrago que o pecado trouxe ao mundo. Chorou porque sabia que estava prestes a confrontar o maior inimigo da humanidade, não apenas naquele dia, mas na cruz que se aproximava. E quando ele chamou Lázaro pelo nome, não foi apenas um homem retornando à vida. Foi a própria morte sendo obrigada a recuar diante daquele que não apenas tinha poder sobre ela, mas que era a própria vida encarnada. Esse milagre abalou tudo: o povo, os discípulos e principalmente os líderes religiosos, que naquele momento decidiram que Jesus não poderia mais ser tolerado. Mas mesmo com toda essa crescente oposição, Jesus continuava avançando com serenidade, como alguém que conhecia cada detalhe do que estava por vir. A proximidade da Páscoa acendeu um fervor entre o povo, que começou a se perguntar se ele não seria o Messias prometido. A entrada triunfal estava prestes a acontecer, e a multidão, tomada por uma mistura de euforia e esperança, começava a se reunir. Os discípulos, sem compreender completamente, seguiam com ele, percebendo que estavam caminhando para algo grandioso, mas também sentindo que uma sombra se aproximava. Ainda assim, cada gesto dele parecia carregar uma mensagem silenciosa de confiança. Ele não fugia, não se ocultava, não mudava o curso. Ele, Ava. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque essa jornada está apenas começando e as próximas revelações são ainda mais profundas e surpreendentes. Cada detalhe do Evangelho de João foi escrito para transformar quem lê, e eu quero continuar te acompanhando nessa descoberta. Então, se prepare, porque a próxima parte vai te levar ainda mais fundo no coração dessa narrativa divina. A aproximação da Páscoa trazia uma atmosfera de tensão, difícil de explicar. Era como se toda a cidade estivesse respirando mais rápido e, ao mesmo tempo, tentando esconder uma inquietação que vinha crescendo dia após dia. Jerusalém estava lotada, transbordando de peregrinos, soldados, comerciantes curiosos e homens religiosos que observavam cada movimento com atenção dobrada. Mas entre toda aquela multidão havia um ponto fixo, um centro gravitacional
impossível de ignorar. Jesus, ele caminhava com passos tranquilos, mas cada gesto seu parecia mover forças invisíveis, como se algo no mundo espiritual estivesse se rearranjando à medida que ele avançava em direção ao destino que sempre soube que enfrentaria, quando ele montou no jumentinho e entrou em Jerusalém. A multidão explodiu em gritos eufóricos. Hosana! Hosana! Ecoava pelos muros, como ondas empurradas por um vento irresistível. Ramos eram jogados ao chão, mantos eram estendidos como se um rei estivesse passando. Mas não um rei político, não um libertador que muitos imaginavam, não um guerreiro armado. Ele era o Rei Eterno, o Messias que vinha para libertar não apenas um povo, mas toda a humanidade. Os discípulos envolvidos pelo clamor tentavam entender a grandiosidade daquele momento, mas o entendimento real só chegaria mais tarde. Para eles, aquilo era confirmação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer, sem perceberem que, para o plano completo se cumprir, algo terrível também precisava acontecer. Em meio ao entusiasmo do povo, havia também olhares carregados de ódio e desconfiança. Os fariseus murmuravam entre si, frustrados e temerosos. Diziam que o mundo inteiro estava indo atrás dele, e de certa forma era verdade. Eles sabiam que não tinham mais controle sobre a situação. O poder de Jesus não se limitava ao que os olhos podiam ver. Ele conquistava corações, desarmava argumentos, desmontava tradições vazias. Com um simples olhar, era impossível detaclá-lo por meios comuns. E por isso a decisão deles começou a tomar forma sombria nos bastidores. Era preciso matá-lo. Mas, mesmo assim, nenhum dos conspiradores entendia que o que estavam prestes a fazer só cumpriria aquilo que já estava escrito desde o início dos tempos. Nos dias seguintes, Jesus passou a ensinar no templo com uma ousadia que deixava todos desconcertados. Suas palavras atravessavam a multidão como lâminas afiadas, cortando máscaras, revelando intenções secretas, expondo hipocrisias e, ao mesmo tempo, oferecendo uma verdade que libertava quem estivesse disposto a aceitá-la. Ele falava de luz e trevas, de vida eterna, de julgamento, de obediência ao Pai, de sua própria missão. Muitos ficavam maravilhados, outros ficavam furiosos, mas a verdade é que ninguém conseguia ficar indiferente. E quanto mais ele falava, mais claro ficava que a divisão estava se aprofundando. De um lado, aqueles que criam, do outro, aqueles que endureciam o coração. Foi nesse clima que ocorreu um dos momentos mais profundos do Evangelho. Quando alguns gregos quiseram vê-lo, era como se o mundo além de Israel estivesse estendendo as mãos para ele. E quando os discípulos trouxeram o pedido daqueles estrangeiros, Jesus disse que havia chegado a sua hora, menos a hora de ser glorificado. Mas essa glória não era como a glória humana, construída sobre aplausos. Era uma glória que passava pela dor, pela entrega, pela cruz. Ele falou da semente que precisa morrer para gerar vida, revelando que seu sacrifício não seria uma derrota, mas o início de algo infinitamente maior. Os discípulos ouviram, mas não entenderam completamente. E talvez não pudessem entender naquele momento. A voz do céu ecoou diante da multidão, uma voz tão poderosa que alguns pensaram ser um trovão. Outros disseram ser um anjo, mas Jesus explicou que aquela voz não era por ele, e sim por eles. Era como se Deus estivesse confirmando publicamente que o plano estava avançando e que nenhum poder humano ou espiritual poderia impedir o que estava por acontecer. Ainda assim, muitos continuaram cegos, incapazes de perceber que estavam diante da própria luz do mundo, enquanto os dias se aproximavam do fim. Jesus se recolheu com os discípulos para momentos mais íntimos. Ele sabia que eles estavam prestes a enfrentar a maior prova de suas vidas. Sabia que cada um deles carregava dúvidas, inseguranças, medos que ainda não tinham coragem de confessar. Mesmo assim, ele permanecia calmo, falando com uma ternura que contrastava com a tormenta que se aproximava.
ele disse que não ficariam sozinhos, que enviaria o Consolador, que prepararia um lugar para eles. Cada palavra era um farol em meio à escuridão que eles ainda não sabiam que enfrentariam naquela mesma noite. E enquanto isso, as sombras se moviam silenciosamente, a traição estava sendo preparada, o ódio estava sendo afiado, e a noite que mudaria o destino da humanidade se aproximava. Mas ao contrário de todos, Jesus não temia aquela hora. Ele a encarava com autoridade, como alguém que escolhe entrar na batalha não por obrigação, mas por amor. Se você está acompanhando essa jornada incrível do Evangelho de João, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo essas narrativas profundas e cinematográficas. E se prepare, porque o que vem na próxima parte é simplesmente arrebatador. A noite chegou com um silêncio estranho, quase pesado, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. Os discípulos caminharam junto com Jesus até o lugar onde costumavam se reunir, sem imaginar que aquele seria um dos momentos mais marcantes de toda a história humana. Cada um deles carregava no rosto uma mistura de cansaço, expectativa e uma inquietação que não conseguiam explicar. Eles haviam visto Jesus realizar milagres, desafiar autoridades, ensinar com uma sabedoria impossível de ser contestada. Mas agora, naquele ambiente silencioso, algo diferente pairava no ar. Era como se um véu estivesse sendo puxado lentamente, revelando uma realidade espiritual que eles ainda não estavam prontos para encarar. Quando todos se acomodaram, Jesus fez algo que deixou cada um deles sem reação. Ele se levantou, tirou o manto e se ajoelhou diante de cada discípulo para lavar os pés deles. Aquele gesto, simples, mas ao mesmo tempo profundamente simbólico, quebrou qualquer ideia equivocada de grandeza humana. Pedro, confuso e envergonhado, tentou impedir, mas Jesus respondeu que se ele não permitisse, não teria parte com ele. Nesse momento, Pedro percebeu que não estava diante de um mestre comum, mas diante de alguém que conhecia a essência do serviço, da humildade e do amor de uma forma absoluta. Cada discípulo se perguntava em silêncio como alguém tão grande podia se colocar tão baixo, mas Jesus não estava apenas ensinando, ele estava mostrando o caminho. Após lavar os pés deles, ele falou com uma profundidade que atravessou o coração de todos ali. Disse que um deles iria traí-lo. A mesa ficou tensa, os olhares se cruzaram, inquietos. Cada discípulo tentou entender como aquilo era possível. Quem faria algo assim? Ninguém parecia capaz de sequer imaginar tal coisa. Mas então Judas, com um olhar indecifrável, recebeu o pedaço de pão que Jesus lhe entregou. Quando isso aconteceu, uma sombra pareceu atravessar o ambiente. Jesus ele disse que que ele tinha a fazer, que fizesse depressa, e Judas saiu, desaparecendo na escuridão da noite. Os outros não entenderam, pensaram que ele tinha alguma tarefa a realizar. Mal sabiam que o plano já estava em andamento. Silencioso e fatal. Depois que Judas saiu, Jesus começou a revelar segredos que jamais havia compartilhado com tanta clareza. Ele falou sobre amor, sobre permanecer nele, sobre ser a videira verdadeira. Era como se ele estivesse preparando os corações deles para algo que iria despedaçá-los antes de reconstruí-los completamente. Ele disse que o mundo os odiaria, mas que eles não deveriam temer, porque ele havia vencido o mundo. As palavras eram profundas, cheias de peso, cheias de promessa, mas ainda assim difíceis de entender naquele momento. Os discípulos estavam mergulhados em uma névoa emocional, tentando agarrar cada frase, cada gesto, como se pressentissem que aquele tempo com ele estava chegando ao fim. Ele falou sobre o Espírito da Verdade, o Consolador que viria para guiá-los quando ele não estivesse mais fisicamente ali. Essa revelação trouxe um certo conforto, mas ao mesmo tempo acendeu um medo silencioso, porque Jesus falava como alguém que estava prestes a partir
A ideia de perderem o mestre os apavorava, mas ele continuava falando com uma paz que nenhuma circunstância conseguia abalar. Era como se ele estivesse olhando além da dor, enxergando o que viria depois, algo infinitamente maior e mais glorioso. Quando saíram para o jardim, o clima se tornou ainda mais denso. O luar iluminava o caminho, mas a sensação era de que algo invisível observava cada passo. Jesus se recolheu para orar, e essa hora, tão profunda que João jamais conseguiu descrevê-la completamente, revelava o coração daquele que estava prestes a entregar a própria vida. Ele orava pelo mundo, pelos discípulos, por todos os que ainda creriam. Era uma oração que atravessaria séculos. Enquanto ele orava, os discípulos lutavam contra o sono. Eles não sabiam que estavam presenciando os últimos momentos de tranquilidade antes da tempestade. E então o som de passos se aproximou. Tochas começaram a brilhar entre as árvores. A respiração dos discípulos acelerou. Era Judas guiando um grupo de soldados armados. Aquela cena ficou marcada na mente de todos. A traição selada com um beijo. Mas quando os soldados se aproximaram e Jesus perguntou quem eles procuravam, eles responderam Jesus de Nazaré. E quando ele disse, sou eu, os soldados recuaram e caíram ao chão, como se a simples força da sua identidade fosse mais poderosa do que qualquer arma. Era um sinal claro de quem realmente estava no controle, mesmo naquela hora. Os discípulos entraram em pânico, alguns tentando lutar, outros sem saber o que fazer. Mas Jesus, ainda calmo, ordenou que deixassem seus seguidores irem embora. Ele estava entregando a si mesmo. Não estavam prendendo o homem fraco. Estavam prendendo o Cordeiro de Deus que voluntariamente caminhava em direção ao sacrifício. A escuridão avançava. Mas Jesus avançava junto, não como vencido, mas como alguém que sabia que a luz estava prestes a brilhar de um jeito que o mundo jamais esqueceria. Quando os soldados finalmente colocaram as mãos em Jesus, houve um silêncio que nenhum dos discípulos jamais esqueceria. Era como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Jesus não resistiu, ele não recuou, não tentou fugir. Ele apenas olhou para aqueles homens com uma serenidade impossível de ser explicada. Eles estavam acostumados a ver criminosos desesperados, líderes rebeldes enfurecidos, homens que lutavam até o último instante para salvar a própria vida. Mas ali estava alguém diferente, menos alguém que parecia estar se entregando não por fraqueza, mas por decisão. Aqui, los confunde ainda que não entendessem. E os discípulos, dispersos pelo medo, assistiam àquele momento com o coração esmagado e a mente em caos total. Pedro, tomado por um impulso de desespero, puxou a espada e feriu um dos homens. Era a forma dele de mostrar fidelidade, de tentar impedir o inevitável, mas Jesus o deteve, dizendo que aquele não era o caminho. Ele tocou o servo ferido e o curou, um gesto impossível de entender para quem estava sendo preso naquele instante. Como alguém que cura seu inimigo poderia estar ali para ser levado como criminoso? Aquela cena ficou gravada na mente dos soldados, embora poucos tivessem coragem de admitir. Jesus não era como nenhum homem que eles já haviam encontrado en quanto. Isso Judas observava a situação com um olhar perdido. O que ele esperava que acontecesse? Talvez ele imaginasse que Jesus demonstraria seu poder e se revelaria ao mundo através de uma revolta. Talvez ele acreditasse que estava forçando uma intervenção divina. Mas quando viu Jesus se entregando, sua ilusão se quebrou. Havia um peso na alma dele que nenhum dinheiro poderia compensar. A moeda que ele recebera queimava suas mãos e sua consciência. Mas era tarde demais. O plano já estava em movimento. Os discípulos fugiram, cada um tentando encontrar algum lugar para se esconder. O medo tomou conta deles, um medo profundo, paralisante, que fazia as pernas tremerem e os pensamentos se embaralharem. Eles nunca imaginariam que chegaria o momento em que Jesus seria levado como um prisioneiro. E agora,
A escuridão parecia engolir tudo. Pedro, no entanto, o seguiu à distância. Um misto de coragem e temor guiava seus passos. Ele queria saber o que aconteceria, mas ao mesmo tempo temia descobrir. Jesus foi levado primeiro à casa de Anás, um dos homens mais influentes da liderança religiosa. Ali, Jesus foi interrogado com ironia, com arrogância, com um desejo explícito de encontrar algo que justificasse sua condenação. Mas ele não jogou o jogo deles. Não tentou se defender com argumentos elaborados. Suas palavras eram poucas, mas cada uma carregava uma autoridade que deixava os acusadores desconfortáveis. Eles esperavam que ele entrasse em contradição, que demonstrasse medo, que suplicasse. Mas Jesus permanecia firme, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ali, enquanto isso, do lado de fora Pedro se aproximou do pátio. Ele tentava se misturar com as pessoas, se aquecer perto da fogueira, tentando parecer apenas mais um curioso, mas seu rosto estava marcado pela tensão, pela ansiedade. Ele observava tudo de longe, tentando entender o desfecho daqueles eventos. Mas então veio a pergunta que perfurou seu peito como uma lança: você não é um dos discípulos dele? Pedro negou, e quando lhe perguntaram novamente, negou outra vez. E na terceira vez, quando sua voz quase falhou, ele negou mais uma vez. No mesmo instante, o cantar do galo ecoou pelo pátio. Pedro sentiu o sangue gelar. Ele lembrou das palavras de Jesus, e o peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. Ele saiu dali chorando amargamente, completamente destruído por dentro. Enquanto Pedro lutava contra sua dor, Jesus era levado a Caifás, o sumo sacerdote. Ali, vários testemunhos falsos foram apresentados contra ele, mas nada fazia sentido. As palavras se contradiziam, os testemunhos se desfaziam, e mesmo assim os líderes religiosos insistiam em condená-lo. Não importava mais a verdade. Eles estavam cegos, presos ao próprio ódio. Quando finalmente perguntaram diretamente se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu de maneira que fez todos estremecerem: você disse. E então ele declarou que veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aquelas palavras incendiaram a sala. Eles se rasgaram em indignação, acusando de blasfêmia. Era exatamente o que queriam, uma acusação que justificasse a morte. Mas havia um problema. Eles não tinham autoridade para executar ninguém. Precisavam de Roma. Precisavam convencer Pilatos. O amanhecer estava chegando, mas parecia que o mundo estava mergulhado em uma noite infinita. Jesus, exausto, ferido, calado, era conduzido novamente, desta vez para enfrentar o governo romano. Era o início de um julgamento que mudaria o destino da história. Um julgamento em que a justiça humana seria exposta em sua forma mais distorcida. E mesmo naquela hora, enquanto o mundo preparava sua maior injustiça, Jesus caminhava com uma dignidade que nenhum sofrimento conseguia apagar. Quando os soldados finalmente colocaram as mãos em Jesus, houve um silêncio que nenhum dos discípulos jamais esqueceria. Era como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Jesus não resistiu, ele não recuou, não tentou fugir. Ele apenas olhou para aqueles homens com uma serenidade impossível de ser explicada. Eles estavam acostumados a ver criminosos desesperados, líderes rebeldes enfurecidos, homens que lutavam até o último instante para salvar a própria vida. Mas ali estava alguém diferente, menos alguém que parecia estar se entregando não por fraqueza, mas por decisão. Aqui, los confunde ainda que não entendessem. E os discípulos, dispersos pelo medo, assistiam àquele momento com o coração esmagado e a mente em caos total. Pedro, tomado por um impulso de desespero, puxou a espada e feriu um dos homens. Era a forma dele de mostrar fidelidade, de tentar impedir o inevitável, mas Jesus o deteve, dizendo que aquele não era o caminho. Ele tocou o servo ferido e o curou.
um gesto impossível de entender para quem estava sendo preso naquele instante. Como alguém que cura seu inimigo poderia estar ali para ser levado como criminoso? Aquela cena ficou gravada na mente dos soldados, embora poucos tivessem coragem de admitir. Jesus não era como nenhum homem que eles já haviam encontrado enquanto. Isso Judas observava a situação com um olhar perdido. O que ele esperava que acontecesse? Talvez ele imaginasse que Jesus demonstraria seu poder e se revelaria ao mundo através de uma revolta. Talvez ele acreditasse que estava forçando uma intervenção divina. Mas quando viu Jesus se entregando, sua ilusão se quebrou. Havia um peso na alma dele que nenhum dinheiro poderia compensar. A moeda que ele recebera queimava suas mãos e sua consciência. Mas era tarde demais. O plano já estava em movimento. Os discípulos fugiram, cada um tentando encontrar algum lugar para se esconder. O medo tomou conta deles, um medo profundo, paralisante, que fazia as pernas tremerem e os pensamentos se embaralharem. Eles nunca imaginariam que chegaria o momento em que Jesus seria levado como um prisioneiro. E agora, a escuridão parecia engolir tudo. Pedro, no entanto, o seguiu à distância. Um misto de coragem e temor guiava seus passos. Ele queria saber o que aconteceria, mas ao mesmo tempo temia descobrir. Jesus foi levado primeiro à casa de Anás, um dos homens mais influentes da liderança religiosa. Ali, Jesus foi interrogado com ironia, com arrogância, com um desejo explícito de encontrar algo que justificasse sua condenação. Mas ele não jogou o jogo deles. Não tentou se defender com argumentos elaborados. Suas palavras eram poucas, mas cada uma carregava uma autoridade que deixava os acusadores desconfortáveis. Eles esperavam que ele entrasse em contradição, que demonstrasse medo, que suplicasse. Mas Jesus permanecia firme, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo ali enquanto isso do lado de fora. Pedro se aproximou do pátio. Ele tentava se misturar com as pessoas, se aquecer perto da fogueira, tentando parecer apenas mais um curioso. Mas seu rosto estava marcado pela tensão, pela ansiedade. Ele observava tudo de longe, tentando entender o desfecho daqueles eventos. Mas então veio a pergunta que perfurou seu peito como uma lança. Você não é um dos discípulos dele? Pedro negou. E quando lhe perguntaram novamente, negou outra vez. E na terceira vez, quando sua voz quase falhou, ele negou mais uma vez. No mesmo instante, o cantar do galo ecoou pelo pátio. Pedro sentiu o sangue gelar. Ele lembrou das palavras de Jesus e o peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. Ele saiu dali chorando amargamente, completamente destruído por dentro, enquanto Pedro lutava contra sua dor. Jesus era levado a Caifás, o sumo sacerdote. Ali, vários testemunhos falsos foram apresentados contra ele, mas nada fazia sentido. As palavras se contradiziam, os testemunhos se desfaziam, e mesmo assim, os líderes religiosos insistiam em condená-lo. Não importava mais a verdade. Eles estavam cegos, presos ao próprio ódio. Quando finalmente perguntaram diretamente se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu de maneira que fez todos estremecerem. Você disse, e então ele declarou que veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aquelas palavras incendiaram a sala. Eles se rasgaram em indignação, acusando-o de blasfêmia. Era exatamente o que queriam. Uma acusação que justificasse a morte. Mas havia um problema. Eles não tinham autoridade para executar ninguém. Precisavam de Roma. Precisavam convencer Pilatos. O amanhecer estava chegando, mas parecia que o mundo estava mergulhado em uma noite infinita. Jesus, exausto, ferido, calado, era conduzido novamente, desta vez para enfrentar o governo romano. Era o início de um julgamento que mudaria o destino da história.
Um julgamento em que a justiça humana seria exposta em sua forma mais distorcida. Céu começava a clarear quando levaram Jesus até o pretório, o palácio onde Pilatos realizava seus julgamentos. Os líderes religiosos, temendo se contaminar para a Páscoa, ficaram do lado de fora, enquanto Jesus era conduzido para dentro. Era irônico, eles evitavam impurezas cerimoniais, mas empurravam o inocente para a morte. Pilatos, acostumado a lidar com tumultos e revoltas, percebeu de imediato que havia algo estranho naquele caso. Ele olhou para Jesus com curiosidade, tentando entender que tipo de homem estava diante dele. Não era um criminoso comum, nem um agitador político. Havia uma calma em Jesus que era desconcertante, como se ele estivesse julgando o próprio governador e não o contrário. Pilatos fez perguntas, tentando arrancar alguma confissão. Você é o rei dos judeus? Perguntou com um misto de ceticismo e interesse. Jesus respondeu de forma enigmática, deixando claro que seu reino não era deste mundo. Aquilo deixou Pilatos ainda mais intrigado. Ele saiu para falar com os acusadores e declarou: não encontro culpa nenhuma neste homem. Mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, começou a gritar, dizendo que Jesus era um perigo, que estava se fazendo rei, que agitava o povo. Pilatos sentiu a pressão aumentar. Roma não tolerava distúrbios, e qualquer erro seu poderia custar-lhe a posição, tentando escapar daquela situação desconfortável. Pilatos enviou Jesus a Herodes, que estava na cidade. Herodes, por sua vez, ficou animado ao ver Jesus. Ele queria ver um milagre, algum espetáculo, mas Jesus permaneceu em silêncio, ignorando suas provocações. Herodes, frustrado, zombou dele, vestiu-o com um manto brilhante e o mandou de volta a Pilatos. Era como se cada autoridade humana tivesse a chance de reconhecer a verdade, mas todos escolhiam o caminho da superficialidade e do medo, de volta ao pretório. Pilatos insistiu, não havia nenhuma culpa em Jesus. Tentou usar a tradição de soltar um prisioneiro na Páscoa para libertá-lo, mas a multidão gritou o nome que ele menos esperava: Barrabás, um criminoso, um rebelde, alguém que realmente representava perigo. Pilatos ficou atônito. Era como se a razão tivesse sido arrancada do coração daquela gente. Ele pediu novamente, quase implorando, mas os gritos aumentaram. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos tentou negociar, tentou apelar para o bom senso, mas era inútil. A multidão estava tomada por um ódio inexplicável, um ódio que ia além do entendimento humano, em um ato de covardia e autopreservação. Pilatos lavou as mãos diante de todos e declarou que era inocente do sangue daquele justo, mas suas mãos jamais ficariam limpas. Entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. E então começou uma sequência de brutalidade que nenhum dos discípulos jamais conseguira esquecer. Os soldados o levaram para dentro, onde foi amarrado a uma coluna. O som dos açoites ecoava pelo ambiente, cada golpe rasgando a pele, cada estalo carregado de ódio. Eles o chicoteavam com violência, riam, zombavam, se divertiam com o sofrimento dele. Era um espetáculo grotesco, a humanidade mostrando o pior de si. Depois disso, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, espinhos longos e grossos que perfuravam a pele. Os soldados batiam com varas para que a coroa penetrasse ainda mais. Vestiram Jesus com um manto púrpura, não para honrá-lo, mas para zombar dele como um falso rei. Cuspiam, ajoelhavam falsamente, batiam no rosto dele. Era uma mistura de desprezo e ignorância, uma violência cega que tentava apagar a dignidade que Jesus ainda sustentava, mesmo em meio a toda a dor. Quando Pilatos o apresentou novamente ao povo, dizendo: Eis o homem, esperava que a visão de tanto sofrimento fosse suficiente para que tivessem compaixão, mas ao invés disso, o ódio só aumentou. Crucifica-o! A multidão parecia tomada por algo profundo e sombrio. Não queriam justiça, queriam sangue. Pilatos, pressionado, finalmente cedeu. A sentença estava dada. Jesus seria crucificado, carregando a cruz,
Ele começou a caminhar pelas ruas estreitas. O peso da madeira pressionava os ombros feridos, e cada passo era uma batalha entre a dor e a determinação. Alguns observadores choravam, outros zombavam, outros apenas assistiam com horror. Jesus, mesmo esmagado pela dor, olhava para as pessoas com compaixão. Em vez de maldição, oferecia consolo. Ele tropeçou, caiu, se levantou, caiu. De novo, os soldados obrigaram outro homem, Simão de Cirene, a ajudar a carregar a cruz. Mas mesmo assim, o peso do mundo continuava sobre ele. Os discípulos, escondidos à distância, observavam com o coração despedaçado. Aquele era o mestre deles, o homem que curou enfermidades, acalmou tempestades, ressuscitou mortos, agora sendo tratado como o pior dos criminosos. A esperança parecia evaporar no ar. A fé deles tremia, era difícil conciliar o que viam com o que acreditavam. Mas Jesus continuava avançando, como alguém que conhecia o propósito de cada dor. O local da execução se aproximava, a colina, o lugar da morte. E mesmo assim, em meio ao horror crescente, havia algo na postura dele que desafiava a própria escuridão. Ele caminhava não como derrotado, mas como alguém que sabia que estava prestes a completar a obra para a qual viera ao mundo. Enquanto avançamos para o encerramento desta poderosa jornada pelo Evangelho de João, percebemos que tudo que vimos até aqui está apontando para um único e grandioso propósito: revelar quem Jesus realmente é e qual é o impacto eterno dessa revelação sobre nossas vidas. O evangelista não constrói sua narrativa como um simples relato histórico, mas como um convite urgente, um chamado pessoal, quase como se cada palavra atravessasse o tempo para alcançar exatamente você que está ouvindo agora. João termina seu evangelho deixando claro que o objetivo de tudo o que escreveu não é apenas informar, mas transformar, despertar fé, abrir os olhos espirituais, puxar o coração do leitor para mais perto da verdade que pode mudar tudo. Ele mostra que a história não para na ressurreição e nem se limita às aparições de Jesus. Ela continua ecoando, viva, como uma chama que ainda arde onde há alguém disposto a crer, após a ressurreição. Jesus aparece novamente aos discípulos às margens do Mar da Galileia, num dos momentos mais sensíveis e simbólicos de todo o livro. Os discípulos estão pescando, voltando para aquilo que faziam antes de serem chamados, talvez porque estavam confusos, assustados, cheios de incertezas sobre o que fazer agora. É impressionante como essa cena conversa com tantas pessoas hoje, quando não sabemos para onde ir. Muitas vezes voltamos para o que é familiar, mesmo que isso não preencha mais nossa alma. E é exatamente nesse cenário de dúvida e falta de direção que Jesus se manifesta novamente. Ele aparece na praia, chama, orienta e faz algo que ele sempre faz: transforma o vazio em abundância. Os discípulos passam a noite inteira tentando e não pegam nada, mas bastou uma palavra de Jesus para que as redes se enchessem. João, ao reconhecer o milagre, diz uma frase que resume todo o seu evangelho: é o Senhor. Porque, para João, Jesus sempre se reconhece pelos sinais que só ele pode fazer, pela luz que só ele produz, pela vida que só ele pode dar. E então ocorre um dos diálogos mais fortes das Escrituras, talvez um dos mais humanos e emocionantes que o Evangelho registra: a conversa de Jesus com Pedro, o discípulo que o negara 3 vezes. Jesus não confronta Pedro com acusações, não expõe sua vergonha, não revive a dor para feri-lo. Em vez disso, ele restaura, ele cura. Ele cura. Ele pergunta 3 vezes: você me ama? E cada resposta, mesmo insegura, mesmo ferida, mesmo frágil, é recebida por Jesus como combustível para uma missão: apacenta as minhas ovelhas. João faz questão de registrar essa cena para mostrar que o amor de Jesus não se baseia em perfeição, mas em disposição. Ele não escolhe pessoas impecáveis.
Ele chama pessoas quebradas e molda nelas novos começos. Talvez seja por isso que esse momento final do Evangelho não é apenas o fechamento de uma história, mas o início de uma nova vida para Pedro e também para todo aquele que decide seguir Jesus apesar das quedas. Logo em seguida, João apresenta aquele diálogo curioso em que Jesus fala sobre o futuro de Pedro e, ao mesmo tempo, sobre o destino do discípulo amado. Ele deixa claro que cada discípulo tem um caminho, um propósito, uma missão diferente. João não busca protagonismo, ele simplesmente registra aquilo que importa, seguir Jesus, independentemente do que isso implique. E é nessa hora que o evangelista usa uma das frases mais marcantes de todo o livro: Tu, segue-me. João quer que o leitor entenda que o convite de Jesus é pessoal, direto, intransferível. Não é sobre comparar a própria vida com a dos outros, nem sobre medir qual caminho é mais fácil ou mais difícil. É sobre seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, confiando que ele sabe exatamente onde está nos levando. E então, como um escritor consciente de que sua missão está quase completa, João afirma que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas. Uma forma impressionante de dizer que a grandeza de Cristo é tão infinita que nenhuma biblioteca humana seria capaz de contê-la. Mas o que foi registrado, diz João, foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É como se João entregasse pessoalmente uma chave nas mãos do leitor e dissesse: aqui está, isso abre a porta para a vida eterna. O que você fará com ela? Agora, se você acompanhou esta jornada até aqui, se algo tocou seu coração, se alguma parte dessa narrativa acendeu algo dentro de você, então não deixe isso morrer. Aproveite esse momento e fortaleça esse propósito. Deixe o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo transformador. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para continuar recebendo mensagens profundas como esta. Estudos, reflexões, roteiros e conteúdos que vão edificar sua vida. Cada inscrição faz esse trabalho ir ainda mais longe, alcançando mais pessoas com a palavra. O Evangelho de João termina, mas sua mensagem continua viva menos e continua chamando pessoas, iluminando corações e transformando destinos. E agora, depois de percorrer essa história tão rica e profunda, o convite é para que você não apenas ouça, mas viva. Que a luz que brilhou no início deste Evangelho, a luz que veio ao mundo, brilhe também dentro de você. Que você conheça Jesus cada vez mais, que creia com o coração inteiro e que encontre nele a vida verdadeira, abundante e eterna. A história não termina aqui, ela continua em você